Em nome de Deus, declaro aberta a 23ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 16ª legislatura. Seguindo a orientação jurídica desta Casa, em virtude do período eleitoral, iniciado no dia 2 de julho, a Câmara Municipal de Palmeira suspende a transmissão ao vivo das sessões plenárias até a sessão ordinária do dia 4 do mês de outubro, data esta em que as transmissões voltam a acontecer normalmente. Após esta data, todas as sessões plenárias serão publicadas no canal da Câmara Municipal de Palmeira, no YouTube. O mesmo acontece com os áudios das sessões. Por se tratar de registro de atos públicos, o munícipe ou órgão de imprensa pode requerer na Secretaria da Câmara cópia da gravação da sessão. Solicito ao secretário parlamentar que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária, dia 28/6/2016. Aos 28 dias do mês de junho do ano 2016, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal do Palmeira, Estado do Paraná, com sede à Rua Coronel Vido 211 Centro, realizou-se a 22ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 16ª legislatura, sob a presidência do vereador Domingos Everaldo Kuhn e secretariado pelos vereadores Eliezer Borkowski e Anselmo Heimbecker Osório, e presentes os vereadores Arildo Santos Alesco, Fabiano Bicho de Cassandra, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Siluznik. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão única, em bloco, foram aprovados por unanimidade os requerimentos protocolares sobre números 371, 72 e 373. Em discussão única, a indicação 060, aprovada por unanimidade. Em discussão única, a solicitação da retirada da pauta dos projetos de lei números 4.458 e 4.460, através do ofício 309, aprovada por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 687. O vereador João Alberto disse que gostaria de esclarecer não ver problemas na autorização da lei. Lembrou o fato ocorrido no país quando o Ministério do Planejamento do Governo Federal autorizou o empréstimo consignado, tirando proveito disso. Informou que nos convênio com a Cooperativa de Crédito Sicredi, os servidores poderão consignar até 30% de seus salários. Disse ser importante que os servidores tenham um esclarecimento a respeito dos empréstimos. Informou que seria favorável, mas pediu a atenção dos servidores. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.457. O vereador Anselmo informou que o projeto era de sua autoria, homenageando o Sr. Gumercindo Stadler com a denominação de rua. Ressaltou que familiares manifestaram contentamento pela homenagem. Pediu a aprovação do mesmo por parte dos senhores vereadores. Colocado em votação nominal, foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei números 4.461, 62, 63 e 4.464. Em primeira discussão, o projeto de lei 4.465. O vereador João Alberto disse que este projeto foi ao qual se referiu na tribuna e entende que se não for dada destinação pública, os lotes voltam a ser propriedade agora dos herdeiros do senhor Astorgildo Borges. Manifestou que seria contrário e que gostaria que a Casa avançasse neste caminho. O vereador Anselmo disse que cada vereador é livre para votar, mas queria apresentar alguns pontos e justificar seu voto. Fez a leitura da Lei 4.042 e de projeto que autorizava a permuta, o qual foi aprovado por unanimidade. Ressaltou que a permuta com a pedreira beneficia tanto o interior como a cidade, em função de ser material de excelente qualidade. Citou que a Procuradoria pediu matrícula atualizada dos imóveis, sendo encaminhadas matrículas idênticas, apenas com a data atualizada. Disse que compete ao Executivo fazer a desafetação, entendendo que a permuta beneficia a população. Informou que não vê falcatrua ou manobra, e conforme o parecer, a matéria está dentro das atribuições do Executivo. Colocado em votação, foi aprovado por maioria. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo 688, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão
ordinária acontecerá no dia 5 de julho do corrente ano, no horário regimental, constando da ordem do dia a discussão única do requerimento protocolar sob o número 371 e das indicações número 061, 62, segunda discussão dos projetos de lei números 4.457, 4.461, 62, 63, 64 e 4.465. E segunda discussão do projeto de decreto legislativo 688. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão. E, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinado pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em discussão, ata lida. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Da Prefeitura Municipal, ofício número 313/2016, encaminhando o projeto de lei 4.468 e 4.469. Da Caixa Econômica, ofício número 145/2016, informando o crédito e recursos financeiros. Da Secretaria do Estado de Educação, ofício número 1126/2016, resposta ao requerimento sobre o número 591/2015. Do Ministério da Educação, liberação de recursos financeiros. Da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, assunto regulamentação honorários advocatícios de sucumbência. Da Escola Estadual do Campo do Quero-Quero, ofício número 16/2016, pedindo doação de prendas. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, requerimento número 395/2016, requer ouvido plenário, prazo de 30 dias para melhores estudos ao projeto de lei 4.446. Requerimento número 396/2016, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, requer ouvido plenário, prazo de 30 dias para melhores estudos ao projeto de lei 4.467. Requerimento número 397, da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, requer, após ouvido plenário, seja prazo de 30 dias para melhores estudos ao projeto de lei 4.466. Requerimento 399 do vereador Rogério, requer ouvido plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, solicitando informações sobre a reforma do Cine Teatro Municipal. Indicação número 63 do vereador Josailton, indica a Secretaria Municipal de Saúde que seja realizado vistoria e distribuição de material informativo contra o mosquito da dengue na localidade de Campestre Vieiras. Indicação número 64, vereador Rogério, indica a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura a restauração da quadra esporte localizada ao lado do ginásio central do Durval Antônio de Freitas, tais como recuperação da quadra, instalação de cesta e basquete, suporte para colocação de rede de vôlei e substituição de traves e alambrado. Indicação número 65 do vereador Josailton, indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja realizado patrulhamento e cascalhamento na estrada que inicia na Igreja do Divino Espírito Santo, na localidade do Rincão do Coxo, até a localidade Encruzilhada. Solicito ainda ao secretário parlamentar que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores que assinaram o livro de presença. Inscrito o vereador João Alberto, assunto comunicação. Com a palavra, vereador João Alberto. Eu aproveito para fazer a minha saudação a Vossa Excelência, o presidente desta casa, vereador Domingos Everaldo Kuhn. Faço isso extensivo
a todos os amigos palmeirenses que conosco realizam essa sessão. Me inscrevi com o título de comunicação, bem no dia que o nosso instrumento maior de comunicação deixa de transmitir em função da lei eleitoral, deixa de transmitir ao vivo. Mas teremos aí a nossa sessão no banco de dados e, como disse o nosso presidente agora há pouco, e o Edson também nos informava, quem quiser pode acessar, né, aqui pela Câmara e obter aí tudo o que se passa nesta sessão. Não estarei nesse assunto porque esta semana, em contato com algumas pessoas, eu as convidei para assistirem a sessão da Câmara e elas não vão poder assistir hoje. Às vezes, assim, eu deixo um fraternal e caloroso abraço, né? Pessoas de outra cidade, de Curitiba, que estão nos assistindo. Eu me inscrevi com o título Comunicação, e esse o meu raciocínio, o desejo que me levou a escrever com esse título está ligado a uma série de coisas. Uma delas é a capacidade estonteante que tem a nossa língua portuguesa brasileira, vernácula, né? A língua do Brasil, a língua portuguesa brasileira. Ela tem uma capacidade estonteante. As provas disso tudo e os exemplos estão aí, os mais variados possíveis. Alguns dias atrás eu via, e que me despertou muita atenção, foi um pronunciamento de um jornalista da TV Bandeirantes, o Ricardo Boechat. O Boechat dizia o seguinte: nos países europeus, que estão muito próximos uns aos outros, e muitos deles dominam 2 ou 3 idiomas mais dentro do próprio país, falam vários idiomas, eles se entendem muito bem. Eles se entendem muito bem. Só que no Brasil, onde todos falamos o português brasileiro, língua vernácula, é que acontece esse fenômeno. E eu fiquei ouvindo a explicação, e ele depois, preste atenção. Ele mostrou essas gravações que são feitas na Operação Lava Jato. Nós, simples brasileiros, sentados em frente a um aparelho de televisão, assistimos e ouvimos perfeitamente tudo que se diz. Mas não é aquilo. Logo depois, vem as grandes autoridades explicar o que é que queriam e o que é que estavam dizendo. E nos contam uma outra história, dizia o Ricardo Boechat, que aquilo que nós ouvimos ali não significa aquela interpretação que nós fizemos, que nós não entendemos nada. E aí eles contam todas essas outras histórias, e aí parece que todo o ocorrido aí no campo da corrupção acabou não ocorrendo. Então, essa semântica, essa forma de tergiversar, ela vai ganhando corpo e chega nos mais longínquos rincões e sertões. Nós também aqui, quando ingressamos num partido, registramos uma candidatura que o povo chama de político. Nós também passamos a nos comunicar com uma linguagem um pouco diferente. Nós confundimos, no entendimento do eleitor, desejo com compromisso. Muitos dos candidatos manifestam, expressam nos palanques os seus desejos. Desejos de promover uma vida melhor, né, para aqueles que votam nos candidatos, desejo de melhorar as vias da cidade, de melhorar a infraestrutura, a saúde, a educação. Mas como esses desejos não são muito explicados e fundamentados em condições reais que possam levar o ouvinte a interpretar um cenário de sucesso lá na frente, muitas dessas coisas morrem
como se fosse um desejo, ou transformam-se em mentira. Hoje já se acostumou, né, tudo aquilo que é dito pelo político e que não se realiza, as pessoas entendem que foi uma mentira. Ele não tomou o cuidado lá atrás de verificar as condições reais, né, para que aquilo fosse realizado, e manifestou o seu desejo, embora talvez não estivesse com a pretensão de mentir, e desejava mesmo que aquilo acontecesse, mas aquilo não aconteceu. Isso acontece conosco aqui também. E aí, isso tudo confunde a cabeça do eleitor, e nós vivemos hoje num país onde o eleitor também se confunde na hora que vai votar. O eleitor, quando vai ao voto, vou tomar aqui a liberdade de fazer uma afirmação com relação ao que devem fazer aqueles que votam, mas eu estou convicto de que, se não estiver certo, eu vou me manter com essa convicção. O eleitor, quando vai votar, ele deveria votar no sentido de que o voto melhorasse a vida dele, do eleitor. E hoje a grande maioria vota de uma forma que o voto melhora a vida do candidato, do eleito. Pode ser que não é o pensamento, não é o desejo, mas é isso que tem acontecido. Então, o eleitor também, ele tem que se preparar para essa grande responsabilidade. Eu vou encerrar minha fala dizendo aqui um caso concreto, que entra todo nesse campo da semântica, e que está correlacionado com uma situação que afeta todos os palmeirenses. No ano de 2009, portanto, há 7 anos atrás, acabou o contrato da Prefeitura Municipal de Palmeira com a Companhia de Saneamento do Paraná. Havia um contrato para coleta, tratamento e distribuição de água potável a todas as famílias palmeirenses. Esse contrato acabou, extinguiu, encerrou, deixou de existir lá em 2009. Se esse contrato fosse com qualquer outro tipo de produto ou serviço, ou fosse com a iniciativa privada, onde ela precisa da receita, onde ela precisa de estrutura para produzir o produto e entregar, a empresa já teria ido embora. E como é no campo da água, não sei com quanto tempo nós conseguiríamos viver sem água em Palmeira. Mas como a Sanepar também é do poder público, ela está aí há 7 anos sem contrato, coisas que só acontecem no serviço público, fornecendo água mal e porcamente. No ano de 2013, quando nós todos chegamos aqui, eu pela primeira vez cheguei ao mandato de vereador, nesta casa nós discutimos com o Ministério Público, o promotor de justiça do município, não me recordo se a juíza de direito estava aqui, mas estava o pessoal da Sanepar, estava o prefeito, estávamos todos nós. E a temperatura foi alta daquela discussão, em 2013, e ali já se assinou por uma solução rápida do caso. Os palmeirenses todos que estavam aqui imaginavam que talvez não acontecesse bem como foi o combinado, mas é lógico que mais uns mesezinhos pela frente aconteceria. Pois bem, estamos terminando o mandato, a gestão de 4 anos, e não se tem o contrato com a Sanepar. A Sanepar, de forma precária, coleta, trata e distribui água potável aqui no município, de maneira insatisfatória. Os moradores já entraram numa exaustão de tanta reclamação, mas continuam reclamando aí pela rua. Há um grupo dentro da rede social e no Facebook, grupo de protesto com a Sanepar, alguma coisa mais ou menos assim, que também está um pouco equivocado. Nós, os palmeirenses todos, não votamos na diretoria da Sanepar, não fizemos um contrato com a Sanepar, nós elegemos o prefeito e por consequência, toda a estrutura de assessores que ele nomeou. É eles quem deveriam fazer esse contrato. A responsabilidade por contratar empresa, enfim, a responsabilidade pela manutenção e existência do serviço é do Poder Executivo.
Nós não temos nada com a Sanepar. Claro que, como na grande maioria nossa, religiosos que somos, achamos que quando nascemos a Sanepar já existia e for aqui colocada por Deus. Até pode ser que seja. Mas quando nós transferimos este raciocínio para uma outra coisa, nós vamos perceber o equívoco. Imagine essa companhia que coleta lixo. Se essa companhia amanhã não aparecer à frente das nossas casas coletando lixo, ninguém do município de Palmeira vai tomar um ônibus na rodoviária e vai sair aí para Ponta Grossa ou Paraná fora atrás da companhia, para ver o que aconteceu. Todos vão cobrar do município, da prefeitura, do prefeito, dos vereadores. Por que não ocorre com a Sanepar? Por que não ocorre com a Copel? Por esse entendimento, que elas existiram sempre e que talvez foram aqui colocadas por Deus. Não foi não. Foi não. Elas vieram aqui por contrato com alguma prefeitura lá atrás, que ao longo dos anos foi relaxando e chegou nessa parafernália que está hoje. Então, eu imagino, eu faço esse alerta, até porque eu já fiz aqui pronunciamentos mais duros do que esse, cobrando do Poder Executivo, e já disse em outras vezes que o Poder Executivo, às vezes um pouco inseguro com relação ao compromisso que tem e não pode atender a população, ele nos arrasta junto. E nos arrastou também um pouco. Trouxe as discussões todas aqui para dentro dessa casa. O Poder Executivo tem plenário, lá no Departamento de Educação, no cinema, por tudo quanto é canto. Quando traz aqui para que o efeito psicológico, né, nos envolva junto. Não só nisso. Durante um período atrás foi criada uma comissão que fez os estudos das águas. Nós temos aqui nossos companheiros, nossos pares, vereadores, que participaram dentro desta comissão, imbuídos da mais boa vontade, desenvolveram um raciocínio, consolidaram o raciocínio e ofereceram alternativa para o Poder Executivo. Continuar com a Sanepar ou criar uma outra empresa com qualquer outra forma jurídica, uma autarquia, uma fundação, não importa, sei lá. Mas o que eu quero dizer é isso, é uma série de desejos, é um monte de coisas que não se confirmam e arrastam todos nós para o precipício da falta de credibilidade. Então era importante que o Poder Executivo fizesse uma reflexão e se pronunciasse a respeito disso. Pelo menos que diga que nós aqui do Poder Legislativo fizemos o que podíamos e mais do que podíamos, fizemos sacrifícios extraordinários na tentativa de ajudar, não é, pastor, de ajudar o Poder Executivo a resolver um problema que era mais dele do que nosso. Né? Então, talvez, não sei se ainda há espaço para discursos na mente e na compreensão da nossa população, mas, enfim, é importante que se fale sobre o assunto, porque nós vamos vencer um período, terminar um mandato, uma gestão, tanto aqui do Poder Legislativo como do lado Executivo, e me parece que não vai ser resolvida a situação do contrato com a Companhia de Saneamento do Paraná ou com qualquer outra que seja. E nós estamos falando de um dos serviços essenciais, né? Um dos serviços essenciais, cujo qual o poder público teria a obrigação de realizá-lo com vamos falar bonito, com eficiência e com eficácia, né? Com eficiência, realizar ele bem, a contento, e eficácia, realizar ele com qualidade. Então, espero que esse tenha sido um alerta e que um pronunciamento aí do Poder Executivo possa amenizar isso tudo e, pelo menos, se não resolver o problema já, trazer um pouco mais de conforto e de esperança a todos aqueles que esperam ter este problema, né, deixar de ter esse problema, ter esse serviço muito bem atendido. Eu agradeço a atenção de todos. Ordem do dia. Em discussão única, em bloco, os requerimentos protocolados sob números 371, 395, 396 e 397 de 2016. Requerimento 395 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação requer ouvido o plenário prazo de 30 dias para melhores estudo do projeto de lei 4.466.
Requerimento 396 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Requer ouvido plenário, prazo de 30 dias para melhores estudos do projeto de lei 4.467. E o requerimento 397 da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas requer ouvido plenário, prazo de 30 dias para melhores estudos o projeto de lei 4.466. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, em bloco, as indicações números 061 e 062, 2016. Indicação número 61 no vereador Domingos. Indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja realizado o cascalhamento no final da rua Manuel Demetrio de Oliveira, nas proximidades do número 482, no Rocio 2. E a indicação número 62 do vereador João Savi. Indica o senhor prefeito municipal que veja a possibilidade de viabilizar a construção de um parquinho em terreno já destinado para esse fim no bairro do Papiros. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.457. Dispõe sobre a denominação da rua da cidade. Votação nominal. Vereador Fabiano. Eu voto sim. Vereador João Alberto. Sim. Vereador José Hilton. Sim. Eu voto sim. Vereador Anselmo. Sim. Vereador Arildo. Sim. Vereador Rogério. Sim. Vereador João. Sim. Vereador Everaldo. Sim. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.461. Concede incentivo tributário à empresa Baston do Brasil Produtos Químicos Limitada e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.462. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.463. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.464. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.465. Dispõe sobre a desafetação de imóveis públicos situados no loteamento Jardim Residencial Santa Helena e da outras providências. Senhor presidente, em discussão? Sim. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto nós já falamos, acho que quase o suficiente sobre ele, por ocasião da sessão próxima passada. É aquela hipótese da desafetação de espaço destinado à edificação pública no loteamento, no referido loteamento. Eu disse o que disse por ocasião da última sessão e fiz mais umas buscas aí no campo da legalidade, no campo da jurisprudência, e fiquei mais convicto ainda de que é da vontade da lei que quando um loteamento, depois de aprovado, registrado e esteja subjugado à vontade do Poder Executivo, que quando o Poder Executivo, por qualquer motivo que seja, deixe de se interessar por um espaço público para construir uma escola, para construir uma rua, ou mesmo não seja mais do interesse dele manter, porque técnicas ambientais recomendaram que não precisa daquela área verde, então que esse espaço volte à propriedade do dono de origem. Não há forma nenhuma de que o município, através do seu aparato técnico, destine dentro de terra dos outros espaços para edificações públicas e depois o município transforme aquilo em outra coisa e de uma maneira meio mal explicável fique de propriedade. Bom, resumindo, eu imagino que a hora que desafetarmos,
desafetarmos esta área, ela volta a ser propriedade do proprietário do loteamento. E aí não haverá como o município repassar na permuta que ele fez. Mas também entendo, já conversamos até com o pastor Anselmo e com o proprietário da área, da parte da permuta, de que o município terá que encontrar uma forma de dar satisfação ao negócio que fizeram. Seria, depois de desafetado, adquirindo por via da compra os lotes do antigo loteador, ou desapropriando amigavelmente ou judicialmente, ou pagando em dinheiro a propriedade que ele deseja ter. De qualquer maneira, eu entendo que não haverá prejuízos, mas eu não posso de maneira alguma dizer dentro do processo que ele será desafetado e o município será proprietário de um lote urbano para edificação. Eu entendo que depois, lá nas tratativas que forem realizar com os cartórios, que forem realizar, né, entre as partes, deverá haver o entendimento. Não vejo que, em decorrência disso, haverá perdas, né, financeiras para ambas as partes. Mas é que nós aqui temos que nos encaminhar pelo caminho da legalidade. Somos nós que produzimos as leis, ninguém mais do que nós tem a responsabilidade de nos manter firmes e talvez fiel ao espírito que a lei tinha quando ela foi elaborada. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Senhor presidente, eu, tendo em vista que o nobre colega João Alberto manifestou novamente a sua opinião, eu quero voltar a bater na mesma tecla que me expressei na sessão anterior. Estou com a documentação igual da vez anterior, até porque esse projeto viria à votação nesta casa, nessa semana, novamente, em segunda votação. Esse é o projeto de lei número 4.465, como já foi citado. Volto a repetir que foi votado a lei 4.042 em 17 de 12 de 2015, votado por todos os vereadores dessa casa aqui, portanto, por unanimidade. Até foi dito na sessão anterior, pelo meu nobre par, que provavelmente nós fomos enganados pelo Executivo. Eu não quero me curvar diante desta possibilidade, porque todos aqui devem ter o mínimo de capacidade ou tempo hábil, enquanto o projeto tramita nas comissões, de procurar a Procuradoria desta casa, procurar eventualmente o próprio advogado aqui que nos assessora na mesa diretiva, ou procurar outros meios para ver se há legalidade. Foi votado, portanto eu tenho cópia aqui do projeto de lei, que foi unânime. Todos votaram dizendo pode, é legal. Situação 1, a qual também citei, só estou sendo repetitivo. A própria Procuradoria desta casa, aquela que assessora todos os vereadores e que pode ser acessada a qualquer momento, seja pessoalmente nessa casa, seja por celular, enfim, por qualquer maneira. Ela apenas pedia as matrículas atualizadas dos dois lotes. Lote, então, cada um com seu número específico e com sua localização também citado. Tenho as duas matrículas aqui, as quais voltaram as duas matrículas apenas, como citei na sessão anterior, com data atualizada, e a própria Procuradoria desta casa disse que é competência do Executivo fazer. Aí, meu comentário particular e muito pessoal, eu diria aos meus pares, que até anotei uma frase do meu nobre par João Alberto, se me permitir usar, isso é a frase do vereador João Alberto: de qualquer maneira não haverá prejuízo. Isso está gravado aí, e certamente vai ser registrado em ata. Não haverá prejuízo da parte que está permutando, ou seja, fazendo a troca. Aí, grifo meu, ou seja, frase minha, fala minha: votar contra esse projeto é votar em especial contra todos os moradores do interior, onde a pedreira está beneficiando significativamente. E inclusive o material, eu estive hoje na Vila Monjolo, vendo uma revitalização que estão fazendo aquela via lá para o povo que estavam pedindo. O material de campestre, inclusive, está aqui na Vila Monjolo, quer dizer, interior e cidade estão sendo beneficiados. Volto a convocar meus pares
inclusive o vereador João Alberto, para que sejamos, se possível, unânimes nessa votação para o bem da população. Obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 688/2016. Referendo o termo de convênio sobre o número 59/2016, que entre si celebra o município de Palmeira e o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Palmeira, o SISMUP. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Encaminhamos para a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização os projetos de lei números 4.468 e 4.469 para análise e pareceres. Convocamos os senhores vereadores para a sessão solene em comemoração ao primeiro ano da Escola do Legislativo realizar-se no dia 7 do corrente, quinta-feira, no horário regimental, 16 horas, na sede deste Legislativo. Explicação pessoal, vereador João Alberto, projeto 4.465. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos conversar mais um pouco sobre o projeto. Eu já fiz uma meia-culpa aqui, e a minha meia-culpa foi de dar créditos à administração, entendendo que em coisas que não parecem muito grandes e que não trariam grandes problemas, a gente dá o crédito, e aí acaba errando sim. Nós não, eu concordo com o pastor em parte, nós não temos gabinete, nós não temos assessores pelo dia todo, e fazemos outras coisas além do que fazemos aqui no parlamento. Certa vez nós votamos aqui a desafetação de uma área na Vila Rosa, substituímos uma área, um espaço afetado de área verde na Vila Rosa por um espaço lá no Rocio. Eu dizia naquela época isso não ser possível. Olha o raciocínio. Se os técnicos, e nós temos aqui gente que são qualificados nessa área, e muito qualificados, inclusive aqui dentro da sessão hoje. Se uma área verde é para proporcionar uma melhor qualidade ambiental, um melhor relacionamento com a natureza, uma série de coisas em um loteamento, como é que eu tiro a condição de área verde deste loteamento e substituo por uma área que tenho lá em Prudentópolis? Em que sentido tem isso? Eu exagerei, mas nós fizemos isso. Retiramos lá da Vila Rosa e transferimos lá para o bairro do Rocio 2, na Mata do Rocio, que é da prefeitura. Eu dizia na época que nós deveríamos deixar uma van lá neste loteamento, para que quando o morador sentisse a necessidade de se relacionar com o meio ambiente, a van levaria ele naquele novo espaço que nós transferimos para lá. Mas isso não foi o pior. Sabe o que foi o pior? Dali uns dias nós soubemos que aquela área já era toda afetada de área verde. E nós fizemos a transposição dando um crédito para o Poder Executivo. Acabamos errando. E disse, se continuássemos assim, daqui uns dias o Mato Rocio tem uns 4 andares de área afetada. O raciocínio vale para agora. Quando o município pediu lá atrás autorização para fazer uma permuta, ele iria permutar 2 lotes urbanos que tinha com o proprietário da área lá. Perfeitamente, autorizamos. Não haveria motivo nenhum, a não ser que tivesse aqui um vereador de oposição extra-radical que fosse só implicar com o prefeito. Se ele tem os 2 lotes, pode trocar. Aí autorizamos. Aí o prefeito, no imaginário dele, fez a troca. Quando a outra parte da permuta foi no cartório para registrar, o cartório disse, esses lotes não são do prefeito. Ah, mas o prefeito está desafetando. Pior ainda. Volta para o dono. Cerrou seu tempo, vereador. O cartório que disse isso. E agora, 10 segundinhos eu termino minha fala. Eu só estou tentando ficar um pouco de fora de que quando o proprietário for agora ao cartório e não conseguir registrar, e disser assim, mas a Câmara que fez isso, o proprietário vai dizer, ou alguém vai dizer assim, mas lá na Câmara, eles fazem qualquer coisa.
que eu não quero participar disso. Mas o proprietário não vai conseguir registrar esses... A prefeitura não é dona desses lotes. Ela deverá adquirir esses lotes para satisfazer o negócio que pretende fazer. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pastor Anselmo, resposta positiva. Senhor presidente, nós gostamos também de trazer notícias alvissareiras para essa casa, ou seja, para a população. Em sessões anteriores, eu citei aqui a deputada Maria Victória, que ela levou ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná o pedido desta casa, representando minha pessoa, para a estadualização daquela via que corta a comunidade de Quero-Quero, ou seja, da 277 até a 376. Logramos êxito, pelo menos na Assembleia Legislativa, e aguardamos agora que o Estado haja fazendo a sua parte. E hoje levei à mesa do prefeito, mas ele recebeu o mesmo documento, que chegou à minha pessoa, e a mesma deputada, Maria Victória, ela protocolou junto à Secretaria de Estado e de Infraestrutura e Logística o pedido também que, através da minha pessoa, foi feito lá para a revitalização da pavimentação daquela pista de ciclista em Vitimarsum, 4 quilômetros mais ou menos aproximado. Então vem também uma resposta positiva, está aqui o número do protocolo, temos que acompanhar agora só para o bem do município. Então queria dizer que mais uma resposta positiva aí da deputada Maria Victória para o município de Palmeira. Então demonstra aí um interesse positivo da parte dela para conosco aqui. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária está marcada para o dia 12 do corrente, no horário regimental, constando da ordem do dia a discussão única do requerimento protocolado sob o número 399/2016 e das indicações número 063 a 065/2016. Agradeço a presença de todos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.